Fala, meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Meu nome é Lucas Pinheiro e esse é mais um Tô na Vida. E no programa de hoje a gente vai bater um papo com José Barea. E quem é José Barea? José Barea é meu tio. Ele acabou de fazer uma cirurgia de câncer de próstata e acho que é um assunto bem relevante, principalmente nesse mês, novembro, novembro azul. Então, ó, fica comigo. Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal, então vou te pedir para antes do vídeo começar, para você não esquecer, desce aí, deixa seu like, inscreva-se e ative o sininho. Isso vai ajudar muito, vai fortalecer muito aqui o canal. Combinado? Então bora pro vídeo. Oi tio, muito bem-vindo aqui ao canal, muito obrigado, antes de mais nada, por aceitar compartilhar a sua história com a gente. Seja muito bem-vindo. Oi, Lucas. Oi, pessoal. Quero agradecer a você, Lucas, pela oportunidade que está me dando de passar minha experiência, meu testemunho sobre essa terrível doença, que é o câncer de próstata. Ô tio, então para a gente entrar direto nesse assunto, eu queria saber por que você procurou o médico? Você sentiu algum sintoma? Não, nenhum sinal. Então, eu percebi assim, na verdade foi por um acaso, que eu descobri. Eu estive aqui na UBS, perto da minha casa, no posto de saúde, E a médica falou para mim se eu tinha já passado no urologista. Eu já tinha 61 anos, hoje eu estou com 64. Falei, não, nunca tive, nunca passei. Aí ela me encaminhou para o urologista. Mesmo o meu PSA estando bom na época, foi em janeiro do ano passado. Fui no urologista, meu PSA estava com 2.900 e pouco, PSA total, E aí eu fui no urologista, ele fez exame de toque, disse que estava tudo ok. Pediu para mim retornar depois, fazer um outro exame, posteriormente, depois de algum tempo. Aí eu fiz, depois de uns 3 meses, e meu PSA já estava em 4.190. Aí ele assustou, eu também assustei, Aí ele fez exame de toque de novo, falou, não tô percebendo nada endurecido lá dentro, mas seu PSA já está bem alterado. Ele fez uma conta lá e falou, a porcentagem está baixa. Quanto mais baixa a porcentagem, mais probabilidade de estar com essa doença. Aí eu pensei, será? Na minha idade, o máximo do PSA total é 4.000. E o máximo para PSA específico é 0,88. Eu estava com 0,20 no PSA específico, E estava com 490, se eu não me engano. Então não levei muito a sério não, sabe? Aí ele passou para mim fazer a biópsia, E eu não acreditava naquilo. Eu acabei não fazendo a biópsia. Esse foi o meu grande erro, Isso já era agosto do ano passado. E acabei fazendo um outro PSA, um outro exame, que deu 5.300 e pouco já. Aí eu pensei, não, eu vou tomar um remédio para desinchar minha próstata, que deve ter inchada. E diminuindo a próstata, obviamente, vai diminuir o nível de PSA. Aí eu comprei um produto pela internet, e tomei 3 frascos, que deu 3 meses exatamente. Terminando esses 3 frascos, eu fiz novamente o exame, PSA, tinha dado 6.440. Aí eu assustei, não é esse problema de próstata inchada não, realmente deve ser isso. Aí eu procurei o urologista novamente, e ele fez exame de toque e detectou endurecido de um lado. E aí já falou para mim, o único exame que pega o câncer de próstata é a biópsia, vai direto à biópsia. Eu fiz a biópsia, que deu problema, Depois eu fiz uma ressonância magnética para ver o tamanho do problema. Deu um tumor de 1 centímetro por 1,7. Graças a Deus não deu metástase. E aí eu retornei no médico, com os exames. Ele falou que no meu caso era cirurgia para tirar toda a próstata, porque já estava num tamanho assim perigoso, sabe? Então era uma luta contra o tempo. E aí meus filhos já resolveram partir para o particular, porque o SUS demora muito tempo, e eu acabei sendo tratado o mais rápido possível. Tio, e você estava me contando que a cirurgia foi feita com a ajuda de um robô? Como é que é isso? Então essa técnica aí do robô, eu não sei exatamente como é que é. Eu vou passar as informações que o médico me passou. Ele disse que os braços do robô, ele tem a possibilidade de fazer isso aqui. 360 graus, A técnica lá melhora bastante. Ele tem uma visualização muito melhor do que uma parascopia sem auxílio do robô. Então, e essa técnica do robô é muito importante porque o cirurgião consegue preservar os nervos da ereção, que é a coisa mais importante para o homem, o que dá mais medo, no
pós-cirúrgico para os homens. Medo? Medo é apelido, tio. Não, mas gente, falando sério, além da técnica já estar tão avançada dessa maneira como ele está dizendo, que já não afeta mais esse ponto tão importante para a gente, não é? Você quando vai ao médico, antes dele te fazer um exame de toque, te dar aquela famosa dedada, ele vai te pedir um exame de sangue, que é algo tão simples, é o PSA. E aí só se ali aparecer alguma coisa que justifique é que ele vai fazer o exame de toque. E aí é importante fazer, gente. Porque se tiver alguma coisa, quanto antes você descobrir e começar um tratamento, menores serão as sequelas. Então, ó, vamos acreditar, vamos ter fé, vamos agarrar no Senhor e vamos fazer esses exames aí, hein? Ô tio, mas e aí, como é que tá essa recuperação? Eu operei no dia 30 de outubro, segunda-feira agora. Hoje é dia 5, sábado. E já estou bem, sim, recuperado, né? A minha esposa fez aqui um embornal, que tem aqui que a gente quando sai da cirurgia, a gente vem para casa com uma sonda que vai lá da uretra, né? E vai para a bolsinha de... Vou até levantar aqui para vocês darem uma olhada. Entendeu? Essa bolsinha ela fica aqui. E aí vai coletando a urina, né? E eu vou tirar essa bolsa aqui na próxima quarta-feira. E aí a recuperação cada dia melhor. Só que não termina aí, né? O médico ele envia para o laboratório, o médico patologista, né? Todo aquele material retirado a próstata, no meu caso, além da próstata, ele tirou os linfonodos, né? Que são glândulos que protegem a glândula. E ele achou por segurança tirar. Até porque não ia ter necessidade mais desses linfonodos, né? Já que a glândula saiu dali. E assim, se deu metástases nos linfonodos, mesmo não dando no exame, que às vezes dá micrometástases e nenhum exame consegue pegar. Se deu, peço a Deus que não tenha dado, né? Aí tem uma terapia complementar, que é a radioterapia de resgate, ou injeções para bloquear o hormônio testosterona, que é o principal hormônio masculino. É o hormônio que nutre as células cancerígenas, fazendo com que elas sejam mais resistentes e se proliferam mais rapidamente, né? Então tem esses dois tipos de terapia se der metástase nos linfonodos, né? Poxa tio, muito obrigado por compartilhar essa história com a gente. Eu acho muito importante a gente ter depoimentos reais de pessoas que passaram e que passam por problemas, né? E você acabou de passar pela cirurgia justamente, olha que coincidência, num novembro azul, né? Então muito obrigado por contar a sua história. Então, Lucas, eu quero agradecer esse trabalho aí que você fez comigo, essa entrevista. E porque através dessa entrevista as pessoas que estão assistindo esse vídeo, né, os homens acima de 50 anos podem ter assim, esse alerta. E o que aconteceu comigo eu não quero que aconteça com outras pessoas, né? Então só agradecer, gratidão mesmo, e que todos tenham uma vida saudável e feliz. Um abraço a todos. Aqui é isso, tio, foi uma honra ter você aqui. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de compartilhar com seus amigos, com a sua rede, tá bom? Pra gente levar essa mensagem adiante e de repente conscientizar uma pessoa que seja. Já vai ter servido já. Valeu, até o próximo vídeo e tchau!